Então, boa noite a todas e a todos. Vamos dar início a mais um momento importante do nosso ciclo de debate. Lembrando a todos que essa sessão está sendo gravada. Pedimos a todos a colaboração de manter os microfones e câmeras ligadas. Vamos ter possibilidade, depois das falas, de fazer perguntas, de estabelecer um diálogo com os palestrantes. Esse diálogo pode ser feito através do chat escrito ou, se preferir, quem preferir, pode ligar o microfone e fazer a pergunta. O nosso centro, como vocês sabem, é o Centro de Estudos em Política, Relação Internacional e Religião. Iniciamos esse ciclo de debates, não encorajados, mas levados pelas circunstâncias em que estamos todos em casa, tentando manter a saúde física, mental, espiritual. E tem sido um ciclo de debate muito proveitoso, muito bom, muito rico. Cada vez temos a participação além de vários discentes, de pessoas de várias partes, não só da região, mas fora dessa região. Hoje temos conosco a Camila Alves, que a maioria de vocês conhece, quase todos os colegas, né, Camila? Tem vários colegas. E temos o professor Marcos. O nosso ciclo de hoje tratará das dinâmicas político-religiosas na América do Sul, especificamente os casos do Brasil e da Colômbia. Nossos convidados da nossa mesa hoje são a Camila Alves Félix, que é mestranda em Ciências Políticas e Relações Internacionais pela Universidade Federal da Paraíba. A Camila é graduada em Relações Internacionais pela Universidade de Potiguar. Também é membro associado da Associação Brasileira de Ciência Política. Além disso, ela é membro do Grupo de Estudos em Política, Relações Internacionais e Religião. Então, a Camila está em casa. Ela, em casa, é uma das membros fundadoras. E também do Grupo de Estudos para Paz, Ética e Relações Internacionais da UFPB. Bom, além disso, ela é membro também do Centro de Estudos em Política, Relações Internacionais e Religião. Então, essa é a nossa Camila. Tive o prazer de conhecer presencialmente, em uma das nossas atividades na Universidade Federal da Paraíba, ou na estadual, no mesmo tempo. Temos também conosco o professor Marcos Vinícius de Freitas Reis. O Marcos é doutor em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos. E o Marcos é também pós-doutorando no mestrado em Estudos. Só um momentinho que aconteceu um pequeno probleminha aqui, mas eu vou recuperar. Estudos de fronteira. Isso, obrigado, Marcos. Nada. Deu um pane aqui. Além disso, ele é docente do curso de graduação em Relações Internacionais e História da Universidade Federal do Amapá, de onde ele está falando. Não da universidade, mas do Amapá. Beleza? E também é docente de especializações da especialização em estudos culturais e políticas públicas. Além disso, ele possui uma graduação em História pela Universidade Federal de Uberlândia e um mestrado em Ciência Política na Universidade Federal de São Carlos. Marcos é membro do Núcleo de Estudos de Religião, Economia e Política, é líder do Centro de Estudos Políticos, Religião e Sociedade na Amazônia, é filiado à Associação Nacional de Historiadores da Seção Amapá, assessor da Secretaria da Educação do Estado do Amapá. Eu estou só, isso aqui é o resumo, tá, gente? Depois o Marcos é muito mais do que isso. E é também assessor da Secretaria de Educação do Estado sobre a Base Nacional Comum Curricular e tocante ao ensino religioso. Ele é filiado à Associação Brasileira de Historiadores da Religião e é coordenador da região ABHR da região Norte e também filiado à Associação Brasileira de Teologia. Esses são os dois
nossos dois ilustres membros da nossa mesa de hoje. Tive o prazer imenso de conhecer o Marcos também aqui numa visita que ele nos fez na Universidade Federal da Paraíba, uma mesa que discussão lá também tinha a ver com a religião e as relações internacionais. Bom, gente, então, sem mais delongas, vamos passar a palavra para a nossa querida Camila, que vai ter mais ou menos uns 20 minutos. E depois passamos para o Marcos. Vocês podem aí tomar nota, perguntas ou eventuais dúvidas que tiverem. E no final das duas sessões abriremos para o diálogo. Poderá ser feito, repito, através do microfone para quem quiser, ou então através do chat. Vai, Camila, o palco é todo teu. Boa noite. Espero que todos estejam me ouvindo. Caso não, por favor, aumentem um pouco o volume nos seus computadores, celulares, porque coisas de AD tem isso. Então, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer pelo convite para essa palestra e dizer que é uma honra participar desse evento. Agradeço ao professor Fábio Nobre, aos professores Nivaldo, que eu tenho um imenso carinho, ao Marcos Vinícius, por compartilhar esse debate hoje comigo e dizer que é um prazer reencontrá-los, mesmo que seja de toda essa forma virtual. Então, como o professor Nivaldo falou, eu sou mestranda em Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Federal da Paraíba. E a minha área de investigação, ela é sobre religião e construção de paz, assim, de um modo bem geral. Especificamente, minha pesquisa, ela indaga como atores religiosos, em particular a Igreja Católica, influenciam no processo de construção de paz na Colômbia. E hoje eu quero discutir um pouco com vocês sobre um tema que tem chamado a minha atenção e a atenção de mais duas colegas que participam do CEPRI e que estão presentes aqui na sala, que é a Joyce Kelly e a Thaisa Bravo Valenzuela. A nossa mais recente pesquisa examina a relação entre mulheres, religião e paz. E é isso que eu venho falar com vocês hoje. Então, primeiro eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Fiz um pequeno guia. Só um minuto. Para mim está aparecendo sim, Camila. Ok. Aparecendo, né? Ótimo. Só um minuto que aqui travou. Então, assim, gente, de modo geral, e devido ao tempo, eu pretendo apresentar de forma breve essa discussão a partir de 4 grandes tópicos. O primeiro, que é Colômbia, um pouco sobre as religiões no país, ele mostra o panorama das religiões naquela região. O segundo, que seria religião e construção de paz, eu apresento a discussão, bem breve mesmo, sobre esse debate nessa área de investigação. No terceiro tópico, que é o que mais nos interessa hoje, à noite especificamente, seria a discussão entre mulheres e construção de paz, uma visão geral, onde eu discuto como esse tema se apresenta na literatura, como surgiu, e, por fim, mulheres e religião, agentes ativos na construção de paz da Colômbia. Nesse tópico, eu forneço alguns exemplos do que anda acontecendo por lá e reflito sobre os desafios que essa pesquisa possui. Então, alguns avisos. Eu gostaria de mencionar que essa pesquisa ela se trata de um trabalho em andamento. Ela ainda não foi concluída. Espero que vocês gostem desse tema e que, se tiver algum feedback, seria muito importante.
nos ajudará bastante. E, sem mais delongas, vamos falar, né, sobre mulheres, religião e paz na Colômbia. Então, a grosso modo, a América Latina ela é uma região que apresenta uma grande influência cristã. Essa região ela abriga mais de 425 milhões de católicos, e isso representa quase 40% da população católica total do mundo. E, embora todo esse cenário ele apresente alguns números elevados, é importante identificar que essa identificação da população com o catolicismo, ou seja, essas afiliações religiosas, ela diminuiu em toda a América Latina, segundo os dados do Pew Research Center. Então, em quase todos os países que constituíram essa pesquisa, a Igreja Católica ela experimentou perdas significativas, sabe, com essa mudança religiosa. E isso se dá muito em consideração a dois fatores, de modo geral. Isso conta que muitos latino-americanos, ultimamente eles andam aderindo a igrejas protestantes evangélicas, ou então eles rejeitaram a afiliação religiosa. Sendo que, mesmo diante de todo esse panorama, o catolicismo e a Colômbia, eles possuem, na verdade, uma relação importante. Então, o catolicismo é a religião com uma grande porcentagem de afiliação católica no país, representando 79% da população colombiana. E, além disso, a Igreja Católica, como eu estava falando, de um modo geral, os cristãos na Colômbia, eles representam 92,3% de toda a população. E existe 6,7% de não filiados. Então, assim, gente, de um modo geral, todos esses slides, todos esses dados, eles estão no Pew Research Center. Não somente esses, mas existem vários outros dados sobre a região da América Latina e da América do Norte, enfim. Seguindo adiante na discussão, agora eu vou abordar um pouco sobre a religião e construção de paz. E algumas considerações precisam ser feitas, né? Porque, apesar de grande parte da literatura acadêmica em RI destacar que a religião é um indicador para a intensificação de conflitos violentos, algumas pesquisas elas asseveram que a religião desempenha também um papel importante nas questões relacionadas à paz. E é muito importante destacar esse papel, pois, em relação a esses conflitos violentos, a religião ela exibiu resultados satisfatórios em pontos que tocam a mediação do conflito e construção de paz. É preciso compreender, na verdade, o que a gente costuma chamar na literatura acadêmica da ambivalência do sagrado, e perceber que a religião ela pode ser instrumentalizada para fomentar dinâmicas de violência, mas também ela pode ser uma ferramenta fundamental para essas questões de paz. E quanto a essa visão da religião atrelada à paz, são inúmeros os exemplos que a gente pode encontrar. Eu trouxe dois aqui, e vou falar muito rapidamente, que é o papel da comunidade Santo Egídio, que ela apresentou influência e foi bem determinante nas negociações e na mediação do conflito moçambicano, e é muito retratada na literatura. E, de forma similar, também tem a comunidade Corrimila, que ela buscou estabelecer atividades de construção de paz e, sobretudo, o diálogo entre protestantes e católicos no conflito na Irlanda do Norte.
Então, gente, pensar a construção de paz é pensar em uma série de questões. E é aqui que eu começo a introduzir a questão das mulheres. Pensar a construção de paz é entender que esse processo, cada vez mais, ele é guiado pela inclusão e uma ampla participação de diversos atores. E frente a isso, o papel da mulher se torna mais um elemento importante e deve ser considerado na construção de paz. Muito embora todo esse papel, toda essa discussão, ele ainda é um tema, digamos, relativamente negligenciado no meio acadêmico. Por mais que ainda exista toda essa preocupação, ainda não há tantos estudos que retratam sobre isso. E então transformar esse cenário, ele ainda é um desafio. E reconhecer o papel das mulheres religiosas nessa construção de paz é importante por proporcionar cálculos políticos importantes. Até porque é possível notar que muitas mulheres e meninas em cenários desses conflitos violentos, elas geralmente são alvos nesses combates. E elas são submetidas a tipos de violências que vão além do ataque físico e da morte, né? Como nós sabemos, até mesmo no contexto pós-guerra, pós-acordo, ele não corresponde necessariamente ao fim da violência. Então, esse cenário ele continua reproduzindo violências estabelecidas anteriormente a essas mulheres e essas meninas, e que isso não está sendo, às vezes, eles não estão sendo considerados nos cálculos políticos, né? E no que se refere às questões relacionadas à construção de paz religiosa, a participação de mulheres como agentes ativas dentro dessa discussão, ela não é tão explorada. Então, assim, gente, a preocupação com esse tema, que dialoga sobre paz, mulheres e religião, surgiu mais fortemente na última década. Em meados, mais ou menos, de 2010, ocorreu uma série de eventos que buscavam discutir esse tema. E todos esses esforços das reuniões, dos workshops, surgiram pesquisas, surgiram esses trabalhos que buscam examinar a dinâmica dessas mulheres provenientes de diversas religiões, como do catolicismo, do islamismo, do judaísmo, budismo, que elas se esforçam pela paz. E esses trabalhos identificavam algumas realizações, como também alguns desafios dentro do campo da construção de paz. E vale perceber que nós temos exemplos na Europa, na América Latina, na Ásia, mas nessa apresentação eu vou me concentrar somente nos esforços das colombianas. Então, de certa forma, eu vou falar um pouco, só brevemente, do cenário do conflito, porque para não me alongar tanto, e mostrar quais são os exemplos e quais são os desafios que a gente pode encontrar por lá. Então, podemos ver que a Colômbia, podemos ver a Colômbia como um cenário de um dos conflitos mais longos da região, né? E existe, dentro desse cenário, existe uma grande participação ativa dessas mulheres, seja em instituições seculares ou não. Então, um trabalho que eu vejo que é muito fortemente, é impressionante, na verdade, é esse trabalho, por exemplo, de freiras católicas e de mulheres protestantes. É algo muito ativo lá na Colômbia. No caso das freiras católicas, elas estão sempre nesse engajamento em linhas de frente da violência, elas fornecem essa assistência humanitária e elas acompanham defensores dos direitos humanos em zonas de conflito. E o papel, uma atividade voltada para as mulheres protestantes na Colômbia,
elas veem que existe um desempenho, umas atividades frente a comunidades deslocadas na região. E existem outras, são várias as atividades, na verdade, que nós podemos citar na Colômbia. E uma delas é sobre a Justa Paz, que é uma associação cristã menonita de justiça, paz e ação não violenta. Eu vou até ler um trechinho aqui, estou numa colinha, que dentre todas as atividades da Justa Paz, existe a capacitação de ação e liderança das mulheres nesses cenários. Então, existem 4 atuações dessas mulheres, que o primeiro é em mulheres construtoras de paz, pertencentes às igrejas e comunidades, que desenvolvem ações que garantem sua participação em diferentes cenários sociais e políticos. O segundo seria mulheres que trabalham diretamente nesse impacto territorial, na perspectiva de gênero do Acordo de Paz. O terceiro seria esse diálogo para a reconciliação entre diversas mulheres, e quando eu falo diversas mulheres, são mulheres que têm filiações diferentes de religião. E, por fim, o quarto tem esse de tornar, essa quarta atividade, de tornar visível os processos de participação e liderança das mulheres em espaços para a construção de paz e dos direitos humanos nos territórios. Todas essas atividades entre mulher e paz estão concentradas nessas 4 linhas. E além dessas iniciativas, só até a título de exemplo, também existe muito o diálogo interreligioso, que ele se mostra como uma ferramenta importante nessa região. Então, um exemplo até mesmo recente é que em maio desse ano, o grupo ecumênico de mulheres construtoras de paz reuniu mulheres de diferentes regiões da Colômbia e para discutir os papéis delas, por que os papéis delas eram importantes e esses papéis que elas desenvolviam em questões de reconciliação e nas atividades de processos de paz. Então, houve até mesmo um destaque da participação dessas mulheres na negociação entre o governo e o Exército de Liberação Nacional. Então, gente, até mesmo já para finalizar, não me alongar tanto, tornar essas iniciativas visíveis podem proporcionar diversos impactos, né, no debate sobre a participação ativa de mulheres religiosas na construção de paz. E isso permite quatro sentidos, né? O primeiro seria demonstrar que essas iniciativas elas são presentes e influenciam positivamente na comunidade, permitir que workshops e eventos sejam realizados a fim de contribuir para o aperfeiçoamento dessas atividades, seja na troca de experiência, seja na elaboração de outros tipos de materiais. O terceiro seria mostrar que a inclusão de gênero se mostra cada vez mais como um tema relevante e crucial nos debates sobre paz, e, por fim, fortalecer a discussão na qual a religião também pode ser uma ferramenta importante para a construção de paz. E é isso. Obrigado, Camila. Tem um 5º ponto que você pode acrescentar no seu trabalho, que é o trabalho de Camila. Né? Que torna visível, que torna conhecido toda essa atividade. Parabéns. Obrigada. Pessoal, boa noite. Quero agradecer aqui a oportunidade me dada pelo Fábio, né, que está à frente do grupo, se não me engano. Satisfação rever o Nivaldo presencialmente, que já fez alusão ao nosso encontro numa palestra organizada o ano passado. E agradecer a todos, porque falar da Amazônia, seja qual aspecto que for, sempre é um tema pouco conhecido e que nem sempre nos dá espaço para poder dizer o que nós somos e o que nós podemos dialogar com as outras regiões, né?
E a minha vinda para cá nesse grupo, ela se dá a partir de uma articulação já em 1 a 2 anos, da aproximação e do fortalecimento desse debate tão necessário nas relações internacionais, que é o fenômeno religioso, né? E falar da Amazônia é falar de Amazônias, ou seja, internamente nós temos uma fragmentação muito forte e questões a serem exploradas a partir do fenômeno religioso nas relações internacionais, né? Mas, como bem o Nivaldo já disse, eu estou no curso de Relações Internacionais aqui, porém, toda a minha formação ela veio dentro das ciências sociais. Então, a minha fala, Nivaldo, ela vai ser um pouco mais... claro, a gente vai abordar algumas questões internacionais, mas eu confesso que um pouco realidade brasileira a partir das questões que a gente vem vivenciando aqui. Só para me poder mostrar um pouco, que eu vou abrir os slides. Eu estou falando de um locus de fala extremamente periférico. Então, eu falo do Amapá, que é o segundo estado menor do Brasil, com 16 municípios, perde apenas para Roraima, que tem 15. Nós temos 800 mil habitantes, 6 rodovias. O estado foi criado em 1988, nós temos um isolamento geográfico. E aqui, para os alunos de Relações Internacionais, é bem interessante, porque o Amapá se localiza na região do Platô das Guianas, né, que é uma região que engloba a Venezuela, Guiana Francesa, Suriname e o Brasil, né? Do ponto de vista da colonização, essa região foi dividida em 5 espaços, né? 5 Guianas, né? E cada país europeu ficou com uma que ficou colonizada, né? O Amapá ele é interessante porque, do ponto de vista geopolítico, é extremamente estratégico, porque é um estado banhado pelo Rio Amazonas, que é o maior rio em profundidade e extensão do mundo, que permite conexões comerciais via marítimas para várias regiões. Macapá é a capital, a única capital do Brasil que tem a linha do Equador, então aqui você tem os 2 hemisférios, né? E você tem uma interação com a Guiana Francesa, que é o único estado, é a única região colonizada, né? Ou seja, a região ultramarina da França. Então, nós fazemos divisa tecnicamente com a União Europeia nessas questões, né? Que é o município do Oiapoque. Então, nós temos muitas peculiaridades, muitas questões específicas que precisam ser exploradas. Então, a minha fala ela vai ser um pouco mais de apresentar uma agenda de pesquisa dessas questões. Eu estava ouvindo a Camila falar um pouco da realidade da Igreja Católica na Colômbia, onde que 79% da população ela é católica, né? E é uma realidade muito distinta na Amazônia, porque se nós pegarmos os dados do IBGE, né, que desde o século XIX vem medindo o perfil religioso brasileiro, ou seja, o campo religioso, a gente percebe que a Amazônia nos anos 50, nos anos 60, já tem uma queda considerável de número de católicos. Então, a hegemonia católica na Amazônia, ela já é ameaçada e já tem uma lógica concorrencial desde os anos 60. Algo que a literatura de sociologia da religião e alguns teóricos brasileiros apontam que isso se apresenta no Brasil a partir dos anos 80. Com o fim da ditadura isso fica muito mais claro, né? Quando na política você tem a formação das bancadas religiosas. Então, essa disputa religiosa no Brasil que se acirra nos anos 90, a Amazônia, sobretudo o Amapá, já apresenta nos anos 70, né? E é uma Amazônia que, desde a colonização, ela não se apresenta totalmente como católica. Ela fala, sim, né, uma identidade católica, mas dentre essa identidade católica você percebe um sincretismo religioso muito forte, né? A experiência religiosa do Amazônia, ela perpassa uma experiência na cultura indígena, na cultura africana e nas questões europeias. Então, é um mix desses 3 universos, né? E se você pegar esse eixo, né, Belém, assim, Maranhão, Belém, o Amapá, você vai ter algumas singularidades que as questões indígenas, as questões africanas, elas são muito mescladas, né? E que nós trabalhamos com a categoria de afro-ameríndio,
né, que nos ajuda a compreender um pouco que religiosidade é essa que vai para dentro dos terreiros, que vai para dentro das questões indígenas, que está numa religiosidade popular, e essa religiosidade popular, a partir do Amapá, que é exportada para todo o platô das Guianas, né, que isso é interessante. Então, a gente percebe que o Amapá, ele é um polo irradiador, né, para outros lugares dessa expressão religiosa. E falando de Igreja Católica, ela, a cada censo que passa, você percebe uma queda do número de fiéis, né, uma queda da influência sobre a região e um largo crescimento dos evangélicos. Então, se nós pegarmos essas igrejas, por exemplo, a Assembleia de Deus, que é a maior igreja evangélica do Brasil hoje, ela é um produto da Amazônia, né, que nasceu em Belém, se não me engano, em 1911. Né? E você tem várias outras igrejas que fazem um trabalho de proselitismo religioso muito forte, dialogando com a cultura local. Isso faz entender que a população pobre do estado do Amapá e de outras regiões da Amazônia assume uma experiência religiosa evangélica, algumas correntes até fundamentalistas, dialogando com o atual governo, e que isso traz muitos desafios para a Igreja Católica local, nesse sentido. Uma igreja que, desde a colonização do século XVI, do século XVII, onde as primeiras ordens religiosas se fazem presente dentro da capitania hereditária do Grão-Pará, já mostra uma dificuldade de líderes religiosos, de padres, de bispos, acessarem os longínquos da Amazônia. Então, se você pega os relatos do CEILA, né, que é o Centro Histórico de História da Igreja, eles correlatam que os padres das ordens religiosas, seja os beneditinos, os franciscanos, dentre os capuchinhos, entre outros, eles têm muita dificuldade de ter missionários para poder fazer o processo de catequização. Isso nos faz entender que a identidade católica formada na população, ela foi pensada a partir das conexões que essas populações tinham na interação com as comunidades indígenas e em outras questões, né? Isso faz com que o sincretismo religioso seja algo muito peculiar e que ainda, né, nas relações internacionais e outras áreas do conhecimento, carece de estudos, né? E aqui eu gostaria de apresentar só alguns dados para poder mostrar para vocês o perfil religioso das capitais da região norte. São 7 estados, né? Então você percebe que o Rio Branco, o número de evangélicos, o número de católicos praticamente é igual. Esses dados são de 2010, então se nós pensarmos que se passaram 10 anos, em 2020 nós estamos, provavelmente o número de evangélicos é superior ao número de católicos, né? Isso me faz entender que a Amazônia ela está acima da média nacional. Há um prognóstico de que daqui 20 a 30 anos o número de evangélicos será o maior do número de católicos, ou vai ser igual. Essa realidade já é da Amazônia, então vocês podem perceber. Manaus, 35%, católicos 54%, evangélicos em Palmas, 32%, e católicos 54%, Porto Velho, católicos 48%, então vejam que em 2010 já tem menos da metade, né, da população já não se vê como católico, e aí que vale a pena fazer um ensejo de que o fato da pessoa se apresentar católica não quer dizer que ela vá à igreja, que ela tem uma identidade católica romana, ou que o clero católico tem uma mobilização sobre os leigos para atividades religiosas. Boa Vista, né, se percebe aí o número de evangélicos e católicos, 32%, 46%. Belém, né, o número de católicos, 62%, evangélicos, 28%. E Macapá é a capital mais católica da região norte, com 65%, né, de fiéis. Né? E aqui a gente pode observar um pouco os dados do censo, né, do Amapá, o campo religioso amapaense. Percebam aí uma queda do número de católicos, um aumento do número dos evangélicos, né, uma estagnação do número de sem religião, e é bom dizer aqui que o sem religião não quer dizer que é ateu, são aquelas pessoas que não têm uma vinculação institucional. Então aqui é um conceito um pouco problemático nesse sentido, porque aqui você pode ter agnósticos, você pode ter ateus, você pode ter evangélicos que não vão à igreja, mas são pessoas que às vezes fazem as suas orações
em casa, que às vezes se coloca aqui como sem religião, e você tem outras religiões aí no censo, né? Aqui algumas figuras de uma etnografia que eu fiz, acompanhando como os carismáticos, né, a linha católica participa da política, como esses candidatos, eles utilizam da sua identidade religiosa para se projetar no campo religioso, né? O João de Deus é um cara extremamente conhecido aqui no estado do Amapá, ele é vinculado à segurança pública, ele é um comunicador, ele é um cara que investe muito no campo político, ele aqui é um momento oracional no qual ele foi ouvir a população da necessidade do Amapá nunca se afastar da perspectiva cristã. E dentre as formações nas quais ele ministrava e a fala na qual eu pude acompanhar, ele chamava a atenção de que o Amapá, por estar no meio do mundo, tem uma conexão direta com o platô das Guianas com a Guiana Francesa, o Rio Amazonas, todas as peculiaridades, e isso deveria estar associado a uma identidade católica conservadora, no qual o Estado, as políticas públicas, a atuação do leigo, ou seja, todas as expressões que fazem parte da Amazônia deveriam ser reflexo dessa identidade. E na fala dele, nessa reunião, ele dizia, né, da necessidade de nós sermos contra o aborto, ele questionava muito a presença de segmentos de esquerda no atual governo, no sentido de que esses governos não estão comprometidos com a fé católica, né, e que a Amazônia ela está cada vez mais se tornando menos cristã, ou seja, o dever do Estado nesse sentido. E ele dizia muito, né, de que é papel da Igreja Católica naquele contexto exportar essa religiosidade para todo o Platô das Guianas, ou seja, o Amapá ser o centro, né, não só do mundo, mas um polo irradiador dessa expressão religiosa que ele entende como a correta, a única. E tudo aquilo que se afastasse da fé católica deveria ser combatido como inimigo, se não eliminado. Muito taxativo. E ele trazia alguns projetos de lei exemplificando, mostrando que outras regiões do Brasil também fazem o mesmo movimento. Dizendo que as paróquias católicas deveriam ser reconhecidas como título de utilidade pública, né, a isenção fiscal, o reconhecimento das atividades culturais, né, a valorização de um turismo religioso católico, a criação de novos feriados religiosos para reforçar a identidade católica. E ele dizia exatamente da necessidade de nós sermos contra o aborto, contra a eutanásia, a pauta da segurança pública muito forte no combate à corrupção. E a gente sabe, por exemplo, que a Lava Jato ela tem uma conexão, sim, com a Igreja Batista lá em Curitiba, enfim, dos bastidores, e ele dizia que da necessidade de nós termos uma segurança pública, um judiciário, dentre outros setores, comprometidos com a fé católica dentro dessa questão, e ele chamava muita atenção pelo fato da Igreja Católica já não ter mais aquela capilaridade que teve no passado. E ele dizia abertamente que os setores educacionais, os setores culturais, os setores, né, que formulam as políticas públicas como um todo, não estão comprometidos com esse perfil que ele dizia que era enviado de Deus ali para o Estado. E ele mostrava várias questões necessárias, né, nesse sentido, né? E ele apontava que algumas percas que o Amapá teve, né, que a Igreja Católica não conseguia mais articular com a TV Amapá, da transmissão da missa local, onde era simplesmente uma retransmissora, e ele dizia da necessidade, né, de que o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, recuperar um pouco os direitos e os interesses da igreja, por dizer que eles têm essa missão, e ele reforçava muito a necessidade de votar em políticos que fizessem uma cooperação internacional, que fizesse uma articulação dentro da Pan-Amazônia e que pudesse internamente dentro da igreja combater a teologia da libertação ou aquilo que ele dominava de setores progressistas, que ele taxava, no caso João de Deus, como grandes inimigos da fé. Então, e ao longo da fala, ele ia mostrando a necessidade de se ter um país cristão, um combate à União Soviética, o medo de se chegar no meio do mundo, uma alusão à ditadura militar, né, dizendo que o Amapá de 43 até
88, o período que ele estava sobre a gerência da União, desses dois períodos ditatoriais, né, de 43 até 45, e de 64 a 88, onde que o Amapá era gerenciado direto pela ditadura militar, pelos militares das ditaduras, né, e aí ele falando, relembrando como um movimento muito bacana, né, fazendo essa alusão, dizendo o Brasil um país cristão dentro dessas questões, Brasil contra aborto, e ele falava dos partidos, né, que não poderia se votar, né, eu, por conta do tempo, infelizmente, estou passando um pouco rápido, e ele fazia alusão à fala do Dom Edilo Scherer, né, de que nós cristãos não podemos negociar o voto de jeito nenhum, existem 600 projetos para derrubar os princípios bíblicos, e ele dizia que o Amapá, ele assumia um discurso de uma experiência religiosa, uma identidade de Estado, e ele dizia que o Platô das Guianas é uma região onde as questões indígenas e as questões africanas, elas sobrepõem a identidade católica, e isso era o inimigo que precisava ser compensado. E ele falava também da necessidade do ensino religioso, reforçar essas questões locais, entre outras questões. E ele dizia que a identidade católica colocada aqui, ela tinha uma necessidade de se pensar numa repaginação, uma ressignificação, onde as festas populares não deveriam ser festas onde o profano estivesse colocado, onde a bebida estivesse colocada, ou que qualquer evento religioso cristão estivesse ali colocado. E aí ele falava um pouco das questões locais. Por que eu estou trazendo esses elementos locais? Porque tanto o Marabaixo, a festa de São Tiago, o Círio de Nazaré e outras manifestações culturais locais são manifestações que você consegue perceber por meio da imigração em outros lugares no Platô das Guianas. É claro que o Marabaixo ele se apresenta de forma tímida em outros lugares, mas ela é uma expressão local. Nelson, você está por aí para poder falar um pouquinho o que é o Marabaixo? Olá, professor, estou por aqui. Quer falar um pouquinho, 2 minutinhos, Oi, só para explicar para os meninos o que é o Marabaixo, como surgiu, fazer só uma síntese? Posso sim, professor, posso sim. Pode falar. Boa noite a todos. Eu sou o Nelson, estou graduando em Sociologia da Universidade Federal aqui do Amapá. Sou aluno do professor Vinícius. E pesquiso Marabaixo, trabalho com Marabaixo. Marabaixo, ele é uma expressão cultural amapaense e negra. O professor Vinícius, quando apresentou o Estado, ele colocou um dado que faltou lá, que foi o da população local. A população local do Amapá, ela é de 74%, se eu não me engano, por cento é negra. Então, a maioria da população do Estado é negra. É uma região da Amazônia povoada por negros. E essa festa do Marabaixo, ela é tipicamente negra. Ela é essencialmente negra. Nasceu dos negros, quando os negros vieram para o Amapá para construir uma fortificação. Ela foi construída pelos negros na segunda metade do século XVIII. E os negros vindo para cá tiveram contato com os índios que viviam aqui, né, com os indígenas, e com os portugueses que viviam aqui. Então, eles tiveram esse contato e se criou a religiosidade dentro do Marabaixo, que é a religiosidade afro-ameríndia, que o professor falou ainda agora, né? Tem aspectos tanto indígenas como portugueses, católicos e negros, né? Porque, segundo os marabaixeiros, eles se denominam católicos, mas é uma festa, é uma expressão cultural negra, uma expressão cultural afro do Amapá, que envolve várias coisas, religiosidade, música, existe o canto do Marabaixo e tudo isso. Basicamente é isso. Ok, professor? Certo, obrigado, Nelson. E o Marabaixo, segundo o discurso da elite local, ele é a principal expressão cultural amapaense, né? E nessa etnografia que foi feita, ele questionava muito a presença do Marabaixo dentro do interior da igreja, dizendo que eles não são católicos,
que eles são macumbeiros, que eles são demoníacos, que eles estavam lá para deturpar a fé católica, e que qualquer iniciativa que a igreja de abrir as portas dos seus templos, ou qualquer promoção do Estado, né, na visita para outros países, ou uma conexão internacional, eu digo isso porque nós tivemos um governo que tecnicamente foi de esquerda aqui, que era o PSB na época do Capiberibe, que ele tentou fazer várias conexões no Platô das Guianas para exportar o mar abaixo, seja do ponto de vista cultural, educacional e do turismo. E ele questionava muito isso, né? Dizendo que nós teríamos que ter uma relação internacional com esse eixo para exportar os bens católicos que são genuínos da fé. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o Amapá ele se relaciona do ponto de vista internacional, sobretudo com esses países, né? Tentando sustentar e projetar uma identidade dentro do platô. Né? E ele dizia, essa identidade ela precisa perpassar pela igreja, mas não é uma expressão negra vinculada essencialmente às práticas da África. Né? Ou seja, é uma fala assim, bem estigmatizante, até preconceituosa em alguns momentos, para poder deturpar. E ele mostrava exatamente a defesa de uma situação muito chata que aconteceu o ano passado, onde um padre não permitiu que os marabaxeiros adentrassem o templo, né? E o marabaixo, ele é um culto à Santíssima Trindade, a figura do Espírito Santo, né? Uma das figuras centrais do catolicismo, né? E, tradicionalmente, todos os anos, eles, dentro do ciclo que ocorre, eles adentram, faz toda a sua devoção. E, neste ano, esse padre simplesmente proibiu, dizendo que a manifestação cultural não condizia com a identidade, né? E aí, Nelson, acho que eu nunca te disse isso, mas esse padre dizia que iria ter uma reunião com o governador para que ele vetasse qualquer visitação dessa experiência marabaxeira, ou, inclusive, que a embaixada brasileira ali na Guiana não permitisse, não incentivasse e não ajudasse em nada qualquer forma de conexão dessa expressão cultural com qualquer outro país ali no eixo. Uma outra expressão religiosa muito forte do estado é a festa de São Tiago, né? Mazagão é um município de quase 300 anos. Ele foi formado por negros que vieram de Marrocos, né, do município de Marrocos. Eles são escravos que já vieram convertidos para o Amapá, e foi fundado, então, um município de que todos os anos eles têm essa festa, um município de 15, 20 mil habitantes, no qual eles fazem encenação, né, da cavalhada, ou seja, a luta dos mouros com os islâmicos, né? E se a gente voltar na história, né, a Península Ibérica ela foi dominada pelos islâmicos, né, por mais de 800 anos, né? E essa encenação, que é um feriado estadual financiado pelo poder público, né, todo o mês de julho, milhares de pessoas vão ver a encenação, simboliza a presença de São Tiago ao lado dos cristãos na derrota dos mouros. Mas representando que o Amapá, o Mazagão, o Estado como um todo, ele luta contra os inimigos da fé. Né? No caso, o local não seria a presença islâmica, né, como ameaça, mas simbolizando aqui e adaptando a realidade tudo aquilo que se afasta da expressão católica. Então, aqui a gente percebe algumas fotos, né, dos cavalos, né, em encenação. É uma festa que mobiliza muitas pessoas, né, movimenta a comunidade o ano todo. Aí vocês percebam a igreja, então é uma coisa que, de fato, gera muito dinheiro. Hoje está dentro do circuito turístico do Estado e, enfim, essa é uma outra questão que, como eu falei para vocês, o Amapá ele é banhado pelo rio Amazonas e o santo padroeiro da diocese é o São José. Né? E aqui é um local na orla de Macapá, um ponto turístico, que a gente chama de Pedra do Guindaste. O que seria a Pedra do Guindaste? Seria essa coluna em cima, a imagem de São José. Se vocês perceberem, a imagem de São José está virada para o rio Amazonas. Por quê? Porque todas as embarcações que vinham de Portugal e de Espanha chegavam perto desse local. Do lado da imagem de São José está a fortaleza de São José, que foi construída no período de Marquês de Pombal para proteger esse território da invasão estrangeira. Então, a imagem de São José ali representa que a Igreja Católica, ou seja, São José, está protegendo o Amapá dos inimigos da fé.
Por que eu falei isso da cobra grande? Porque a cosmovisão indígena diz que debaixo desta pedra mora a cobra grande e que, se nós retirarmos a imagem de São José de cima desta pedra, a cobra grande vai sair e a Amapá vai afundar debaixo da água, né? E São José, além de proteger o Amapá da invasão da cobra grande, ela protege também da invasão inimiga. Então, é um projeto de poder da igreja historicamente ali colocado. Aí vocês percebam também uma outra imagem, né, dentro do Rio Amazonas, simbolizando o perfil que a Igreja Católica tem para essa região. Aqui uma outra foto da orla de Macapá, né, que a imagem está um pouco mais à frente. Um outro elemento que também é explorado, que é muito forte, é o Sacaca. O Sacaca, ele foi um sujeito que tinha um grande conhecimento das ervas medicinais, os conhecimentos da floresta. Era um senhor que não tinha um nível de instrução forte, ele não era tão escolarizado, mas pessoas da região da Amazônia todo vinham para se consultar com ele. E há relatos de várias curas físicas, várias sanações de enfermidades, o que ele receitava, por ele conhecia. Foi um cara que tinha um programa de rádio e ele foi reconhecido pela Universidade Federal do Amapá como um doutor pelo esse conhecimento. Mas por que eu coloquei ele aqui? Justamente porque toda a sua espiritualidade negra não é apresentada na sua biografia e nem no museu que leva o seu nome. Ele, por ser negro, se apresentava como católico, o conhecimento era mostrado só como uma questão técnica, porém, toda a religiosidade que era vinculada à questão negra é apagada. O problema dele não era ser só negro, mas o que ele trazia de simbolismo a partir disso. Você tem a pagelança também, que é uma característica muito forte da Amazônia, dos rituais indígenas, né, que é muito forte aqui, que também está no processo de apagamento. A Mãe Luzia é uma parteira muito conhecida no Amapá nos anos 30, nos anos 40, que também sofre, né, da mesma questão do sacaca. Ela apresenta apenas como uma técnica, mas nós sabemos que há uma espiritualidade ali das parteiras em torno dela, né, dentro dessas questões. Aqui é uma atividade que ocorre, na verdade, todos os anos. Vinícius. Sim, já está acabando, né? Desculpa, você... se conseguir. Mais 5 minutos, tá bom? Tá, então, bom, só encerrando. Então, nós temos aqui o Pai Salvino, que é um dos terreiros maiores do Amapá, que simboliza a grande expressão afro, que é o tambor de mina, né? Que, na verdade, são mistura de questões indígenas e negras dentro das atividades do terreiro, que é uma característica muito forte, né? E só mostrando um pouco aqui um caso de intolerância religiosa que aconteceu. Enfim. Bom, enfim, tem mais material, qualquer coisa nas perguntas a gente pode esclarecer, mas, assim, foi só um pouco para mostrar uma agenda de pesquisa que nós temos na Amazônia. Um lugar de periferia, do ponto de vista geopolítico, mapeado e dito dos grandes centros. A gente fala de um lugar de fala necessário, nós somos invisibilizados, nós somos periféricos, e a gente tem muita dificuldade aqui na Amazônia de se firmar com uma expressão nacional de importância. Digo isso porque, para mim, é muito simbólico e muito oportuno, e fico muito feliz quando me oportunizam para poder falar de uma região muito específica. Agradeço, Nivaldo, e desculpa aí extrapolar o tempo. Extrapolou não, Marcos Vinícius, é porque ouvir você a gente ficava a noite inteira, meu irmão, porque... Eu que agradeço. Você falou de várias Amazônias, eu falaria de vários Brasis. Perfeito. Muito interessante, mas vamos deixar para o momento do dia. Nesse momento, então, a gente vamos abrir o diálogo, né? Esse diálogo pode ser feito, né, através do microfone, para quem se sentir confortável, basta abrir o microfone e fazer a pergunta, ou também no chat, né? Você pode colocar a sua pergunta, a sua dúvida, as suas considerações, e aí a Camila e o Marco Vinícius vão responder. Muito interessante, realmente, parabéns aos dois, como eu já disse, né, Marcos Vinícius é
o tema que ele trouxe é muito, muito interessante e pouco discutido, ao menos do meu ponto de vista, porque eu também não tinha ainda tido acesso, além daquele dia que ele mesmo apresentou alguma coisa lá aqui na Federal, né? Então, me abriu, assim, todo um leque de possibilidades de conhecimento e curiosidade, né, sobre essa região nossa brasileira, com essa riqueza enorme de cultural, religiosa, né, e etc. E também o trabalho de Camila, né, eu queria só salientar essa questão aqui, né, que é a importância de trazer a discussão de gênero para dentro de todo e qualquer trabalho que nós fazemos, eu acho que é fundamental, porque a questão da mulher não é só pouco, digamos assim, não aparece pouco somente nas questões de paz e de outras coisas. Mas a gente sabe que mesmo a gente tendo sempre falado, há um tempo que se fala muito sobre o empoderamento das mulheres, a importância das mulheres, a gente sabe que a nossa sociedade ainda é completamente machista, né? E não valoriza tanto aquela parte que é a parte mais importante da humanidade, né? Então, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Esse é o momento. Pedro, você quer abrir o microfone? Opa, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Estamos sim, Pedro. Pode falar. A minha pergunta é para Camila. Camila salientou que o tema de pesquisa dela, aparente, se é o que eu entendi, né? O tema de pesquisa dela ainda é algo muito, muito embrionário dentro das relações internacionais como um todo, né? E aí o que eu queria saber é se esse estado embrionário coloca alguma dificuldade dentro do campo acadêmico mesmo, assim, se existe uma certa resistência das pessoas que estão em temas mais mainstream das RI, se essas pessoas demonstram alguma resistência a esse tipo de estudo, como que é a capilaridade desse tipo de estudo, se ele está ganhando um espaço maior, enfim, esse tipo de coisa. Então, Fábio, pode fazer a pergunta para o Vinícius, depois eles dois respondem. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo, né? Pronto, maravilha. Olha só, o Vinícius, pena que o tempo esgotou bem na hora que você ia falar do caso de intolerância, que era o que mais me chamava a atenção. Então eu vou ver se eu puxo aqui um pouquinho a pontinha para ver se você pode falar mais sobre isso. Uma coisa que eu tenho percebido nesse ano, né, porque a gente já está 30 de setembro, né, então o ano foi todo embora, é que nesses 9 meses que a gente passou, com o cenário da pandemia, isso acabou permitindo que muitos governos, ou populações, ou aqueles grupos sociais que detêm o poder em determinadas regiões, têm se aproveitado dessa situação de confinamento para ampliar certos casos de intolerância. Então eu estou desde o ano passado pensando ou lendo sobre intolerância no Brasil, o racismo religioso contra as religiões de matriz africana, que vocês na Amazônia com mais precisão chamam de matriz afro-ameríndia, né? Eu acho demais essa denominação. E aí o que eu queria saber é se você tem visto durante esse tempo de pandemia, por aí, pelo Amapá ou na Amazônia em geral, que isso tem permitido uma ampliação dessa intolerância. Porque o que acontece em geral no Brasil? O que aconteceu foi que as reuniões religiosas foram proibidas, os cultos religiosos foram proibidos, pelo menos no momento inicial, e você depois tem um lobby para retornar, muito pela igreja evangélica e pelo lado mais, digamos, conservador da igreja católica, você citou os carismáticos, mas essas tinham canais, né? Elas tinham canais, principalmente midiáticos, principalmente de TV, para continuar com seus cultos, né? Então, a população que é adepta das religiões de matriz africana já não tinha esses canais, eles têm muito menos canais e os seus cultos também foram proibidos e eles acabam ficando mais distantes da reabertura porque eles não estão ali naquele lobby religioso muito forte. Eu não sei se você pode falar algo nesse sentido sobre como isso acontece aí no Amapá, na Amazônia em geral,
Não sei se você pode aproveitar para falar um pouquinho sobre a intolerância que você ia falar, que eu fiquei bem curioso. Beleza. Camila, quer começar? Quero sim. Pedro, obrigada pela pergunta. Então, existe sim algumas dificuldades, existem algumas resistências. Primeiro porque, como você mesmo falou, esse é um estudo que ainda é novo, é recente. Apesar dele ter 10 anos, eu ainda acho que ainda tem sido pouco discutido frente a tantas atividades que mulheres religiosas elas possuem, né, dentro da academia. E também existe até mesmo críticas a esse tipo de estudo, uma vez que alguns autores, eles dizem que a gente vai meio que esfarelar essa luta toda para dar visibilidade a questões de mulheres, essa separação entre mulheres não seculares e seculares, sabe? Então, mas assim, pelo menos o que eu vejo é que não se trata disso, sabe? É mais uma questão de dar visibilidade a um invisível. E por invisível, eu falo que é um invisível que é um dos 4 tipos de invisibilidade. Seria uma invisibilidade cultural, que pode ser coisas e pessoas que são transformadas em invisíveis, como uma forma de violência, ocasionada por meio de discursos racistas, de classe, de gênero. É uma violência que vai além dessa direta, dessa visível, da morte, né? Ela alcança níveis estruturais e culturais. Então, assim, reconhecer esse papel de mulheres religiosas na construção de paz, identificando as suas causas, as consequências, os seus desafios, se configura como uma das formas de transcender essas barreiras causadas por esses 3 níveis de violência, né? Se tornar um ato visível. Então, assim, eu e acredito que minhas 2 colegas estamos muito felizes em pesquisar esse tema. Certo. Ok. Obrigado, Walter. Fábio, vamos lá, assim, vamos por partes. Assim, primeiro que nesse contexto de Covid, os terreiros, eu acredito que seja o Brasil todo, mas que eu conheço um pouco aqui, eles têm uma peculiaridade, porque o terreiro não é um templo como a igreja evangélica e a igreja católica. Então, os terreiros são espaços particulares, né, dos pais de santo. Eu quero dizer assim, né, a própria casa do pai de santo é a casa onde acontecem as atividades, né? Então, em geral, são casas pequenas, né, e nós temos aqui líderes religiosos de matriz africana, candomblé, umbanda, muito idosos, né? Então, isso fez com que, de fato, as atividades cessassem. Então, foi muito prejudicial, porque um espaço pequeno, muitos terreiros se localizam em áreas periféricas, e a gente sabe que a questão social no Covid ela foi essencial para o alastramento do vírus, então isso prejudicou muito. Tanto é que nós tivemos vários pais de santos falecidos, e não foi nenhuma nem 2 nas 3 lives que eu participei, onde a gente fez um enterro virtual com canto fúnebre, né? Então, só te falando um pouco nesse sentido, né? No tocante às questões de intolerância religiosa, sim, e isso foi uma coisa que, quando eu cheguei no Amapá em 2013, eu não pensava em trabalhar com terreiro. A minha intenção era seguir nessa relação entre religião e política, na perspectiva católica e evangélica, né? Mas, como 74% da população do Amapá é negro, nós temos quase 400 terreiros no estado. Eu questiono esses dados, mas você tem uma grande expressividade de casas de umbanda, candomblé, tambor de mina, e muitos alunos, inclusive alunos meus, sofriam intolerância religiosa dentro da universidade e me procuravam como professor que trabalha em fenômeno religioso para relatar esses casos. Então foi natural a gente chegar nisso, né? E muitos casos de intolerância e racismo religioso eram praticados pelas igrejas evangélicas, então naturalmente eu fui nesse sentido. Então o meu trabalho, né, nos terreiros é desenvolver rodas de conversa, trabalhos científicos no sentido de mobilização para
para a luta. A fotografia que eu ia mostrar na fala foi um caso de intolerância que eu sofri numa atividade que eu estava desenvolvendo. Nós temos uma conexão com o terreiro de Pai Salvino, que é um terreiro histórico, né, é o terreiro mais antigo de Candomblé, então ele vai ter entre 30 e 40 anos. E todos os anos nós temos duas atividades. Nós apoiamos a atividade de inaugural da festa do Glorioso São João, que acaba ajudando. Quer dizer que eu não sou religioso, né, é uma atividade assim, realmente de conexão da universidade. E dentro da festa nós temos um seminário que nós organizamos dentro do terreiro, onde os alunos vão para a gente poder fazer essas rodas de conversa, onde os pais de santo têm a oportunidade de falar dos casos que eles sofrem e da necessidade de formulação de políticas públicas nesse combate. E nesse exato dia, era uma plena segunda-feira, a gente tinha feito a procissão e chegou, teve lá os rituais, e aí nós seguimos pela roda de conversa. Quando foi por volta de umas 8 horas da noite, nós fomos abordados com uma caixa de som muito grande, de som, cânticos estridentes, né? Então, como eu já passei do ponto de vista particular para essa experiência pentecostal, então eu conheço um pouco, e várias orações, né? Vários caixa de som achando nomes bem estigmatizantes que estão lá dentro. E o ápice desse caso foi quando eles começaram a tacar pedras no terreiro e o telhado começou a cair em cima de nós. E aí gerou toda uma comoção, a polícia chegou, nós filmamos. Isso foi em junho de 2019. E aí eu pude perceber de fato na prática que era uma intolerância. Até então era só relatos que eu tinha presenciado. E aí isso deu um outro divisão de águas no trabalho que a gente realizou, porque aí eu peguei essa causa, eu me articulei com o Pai Salvino, nós entramos com uma ação do Ministério Público contra essa igreja evangélica. Isso gerou um seminário estadual promovido pela Ministério Público para discutir isso, onde a gente reuniu todas as agremiações religiosas, né? E a gente descobriu, por exemplo, que os grupos pagãos bruxos não poderiam mais fazer em céu aberto, porque eles eram apedrejados. Então, relatos assim bem fortes, assim. E hoje nós estamos com uma interlocução com o governo de estado para a criação de um comitê que seria formado, que já existe em vários lugares do Brasil, para ser um auxílio para isso, né? E a gente tem trabalhado para que o currículo das escolas trabalhe essa temática. A gente está em diálogo com o secretário de Segurança Pública para que a formação dos novos policiais ou pessoas vinculadas à segurança pública tenha uma abordagem humanitária, se é que eu posso falar isso, sobretudo com os terreiros, porque é uma vergonha quando um policial vai dentro do terreiro e trata como marginal. Então é isso. Então, além de uma pesquisa acadêmica, a gente usa da extensão também para fazer essas conexões, né, dentro dessas questões, né, dentro disso. Então, como toda a questão negra é muito complicada, e a gente tem um Estado cristão, né, porque a concepção de Estado que nós temos é ocidental, branco, enfim, uma série de questões, então é muito difícil que isso avance, né, dentro dessas práticas, né. E aí, o Fábio, nós temos uma outra questão. Vários terreiros se veem como católicos. Não são poucos os pais santos que você pergunta, e eles se apresentam como católicos. Claro, não é um católico romano, mas se apresenta como uma identidade cristã claro, eu entendo do ponto de vista histórico eles se apresentarem, isso é totalmente compreensível, mas isso é uma dificuldade, porque além de que é uma religião que tem disputas internas, a partir da sua cosmovisão, o fato deles acenarem por essa identidade católica dificulta um pouco também uma formação de consciência. Mas, enfim, são questões aí para serem exploradas, né? Agora, a grande questão assim, que eu vejo é como trabalhar isso nas relações internacionais, né? Assim, as teorias decoloniais têm nos ajudado muito a poder pensar conexões, de entender o lugar de fala desses sujeitos, o que eles são, e a visão deles, e como eles interagem com outras conexões, né? Enfim. Mas é uma agenda de pesquisa que a gente pode estreitar os laços aí. Muito bom, Marcos Vinícius. Muito bom. Fábio, isso é um prato cheio para a tua pesquisa também, né? Não sei se alguém teria mais... já estamos chegando perto da hora de concluir, né? Não sei se alguém gostaria ainda de fazer uma última pergunta. Vamos agradecer a presença de todos e todas vocês.
Camila e Marcos Vinícius, parabéns, é sempre um grande prazer ouvir vocês. Eu sou fã de vocês, realmente, viu? Ó, torcendo aí para tudo aquilo que vocês fazem. Vamos manter o contato. E a vocês, estudantes, quem se interessou e quem... Bom, já tem 2 colegas de Camila que estão com ela, e todos ficaremos felizes se vocês e também algum outro de vocês quiser entrar na questão das pesquisas sobre religião e relações internacionais. É sempre mais, cada vez mais a gente vê que como é importante essa contribuição, né, do estudo das religiões nas relações internacionais para a gente poder entender conjunturas das nossas sociedades que são completamente influenciadas ou ao menos permeadas por esse senso religioso, seja ele no positivo, seja ele no negativo, naquela ambivalência que falou a Camila, né? Diga, Marcos. Certo. Não, eu só queria fazer uma fala final, Nivaldo, e mais direcionada ao Fábio. Primeiro, agradecer de novo pela oportunidade e dizer 2 coisas. Primeiro, Fábio, eu gostaria muito, se você topasse, a gente pensar numa organização de um livro, de um dossiê, que pudesse juntar pesquisadores que pensassem essas agendas do Norte e Nordeste no campo das relações internacionais a partir da religião, ou algo próximo disso, que a gente pudesse pensar. Porque eu acho que isso daria uma visibilidade maior e nos aproximaria mais. Né? A gente pode formatar isso um pouco melhor. Na verdade, é uma proposta de trabalho, né, um passo a mais, né. E segundo, dizer que nosso grupo de pesquisa aqui está à disposição do centro para somar no evento nacional de 2021, caso venha a ocorrer, seja onde for, né, seja na organização, seja contribuindo com qualquer agenda. E dizer que nos próximos anos vamos mandar vários alunos fazer mestrado aí com vocês, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Vinícius, com certeza, cara, assim, a cooperação está caminhando, né? A gente tem, agora estamos entrando em outubro, esperamos que o resultado do edital de livros da UFPB saia agora em outubro, se der tudo certo. O livro que, acho que até o Marcos pode me esclarecer, porque aí o Marcos entrou, e se ele souber, se adiou a data ou alguma coisa, não sei. Bom, mas a gente está esperando o resultado do livro, né, organizado aí pelo Marcos, pela Ana e por mim, que conta com um capítulo do Marcos Vinícius com um aluno, né, falando da religião na Amazônia no geral, e acho que mais especificamente da RAMPAN, não lembro exatamente o nome do órgão, e também tem um dossiê aí para a revista que o Vinícius convidou a gente. Eu estou falando isso porque eu terminei de escrever o artigo hoje com a Hannah, então está fresquinho na minha cabeça aqui ainda. E eu espero sim que a gente tenha a possibilidade de estender. O centro aqui também fica à disposição para a gente estreitar esses laços aí com o norte do Brasil, porque a gente compartilha, de certa forma, um senso de periferia, né? O norte e o nordeste, por mais distintos que sejam, a gente acaba compartilhando esse senso de periferia, especialmente com o aspecto acadêmico. E é muito importante, eu acho, que a gente possa fazer essas conexões. Eu agradeço muito o convite. As portas estão abertas para a gente ampliar a cooperação e estreitar os laços. Amplia e estreita. Tá? Foi um prazer contar com vocês todos aqui. Obrigado. Quer falar, Marcos? Fala aí, mano. Olá, gente. Boa noite. Quanto ao livro, né, a gente está ainda aguardando o parecer. O edital de livros do UFPB teve uma procura alta. Acho que o pessoal estava em casa nessa pandemia, decidiu submeter um monte de livro. O edital de livros da editora do UFPB geralmente não tem tantos inscritos assim, sempre tem alguma competitividade, mas dessa vez foi mais alta. E a informação até onde temos é que, justamente por conta dessa demanda alta, o diretor da editora está com dificuldade de encontrar pareceristas, né? Então, o atraso tem se dado por essa questão aí, mas vamos torcer para que isso consiga ser resolvido logo e tenhamos boas notícias, tomara, né? O esforço foi grande nesse nível, principalmente parte do Fábio, que fez um trabalho grande, né? E parabéns aí a Camila e ao Marcos Vinícius. Infelizmente não consegui
participar de tudo. Peguei mais o finalzinho aí, mas debate mais que importante que eles trazem. Bem, eu queria só agradecer pelo convite mais uma vez a todo mundo que assistiu, que participou. Obrigada, Nivalda, é sempre um prazer estar aqui junto de vocês. E é isso, tá? Um abraço, pessoal. Muito bem. Obrigado a todas e a todos pela participação. Parabéns ao CEPRI. Vamos continuar nessa boa vibe de divulgar coisas importantes, academicamente fundamentais para a nossa vida de professores, estudantes e afins. Boa noite a todos e a todas. Até a próxima ocasião.